Vamos estar falando neste vídeo sobre a quarta trombeta do Apocalipse, capítulo 8, verso 12 e verso 13. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos três anjos que hão de ainda tocar. Corrigindo aqui o versículo 13, a versão que eu estou lendo, a revista Almeida Revista e Corrigida. Eles colocaram a palavra anjo aqui e não a palavra águia. Ele diz: olhei e ouvi um anjo voar. Não é um anjo voar. João não estava vendo um anjo, ouvindo um anjo trazer a notícia celestial. Mas sim, águia. Nos textos originais, no grego koiné, a palavra lá é águia. A versão Almeida Revista e Atualizada, ela diz que é águia voar. A NVT, que é uma ótima versão, ela diz também que é uma águia. Então, quando nós estamos estudando o Apocalipse ou qualquer outro livro da Bíblia, nós devemos ter em mãos não somente uma versão da Bíblia, mas várias versões. Nós devemos também ler principalmente os textos originais. Nós devemos ter contato com os originais para ver como é que está. Então, nós devemos ter todo esse cuidado para não cairmos no erro, certo? João, no versículo 12, ele fala sobre, ele usa a linguagem do universo em colapso. A mesma imagem que aparece no capítulo 6, no versículo 12 e versículo 13. Alguém que estuda o Apocalipse deve achar que ele está falando de um novo juízo. Ele está falando do mesmo evento, das mesmas coisas que aconteciam naquele dia. Quando nós estamos lendo o Apocalipse, nós devemos ter em mente uma coisa, que João não está dando para nós uma narrativa, narrando coisas que iriam acontecer naquele dia muito em breve. Não eram coisas de forma cronológica aqui no Apocalipse. Estou lendo o Apocalipse e me deparando com uma linguagem simbólica, muita simbologia neste livro, e quando eu descubro qual é o significado literal por trás disso, eu não devo ler o capítulo 1, 2, 3, levando em consideração, achando que é uma cronologia de acontecimento. Não, está tudo aleatório. Então João está mostrando acontecimentos daqueles dias do primeiro século, como o Senhor Deus executou o seu juízo sobre a terra de Israel, os moradores da terra de Israel. Então, João diz no versículo 12 do capítulo 6, do rompimento do sexto selo, do tremor de terra, do sol se escurecendo, da lua se tornando vermelha como sangue e das estrelas que caem do céu. E aqui João fala do escurecimento do sol, da lua, das estrelas, o universo em colapso. Ele está falando a mesma linguagem. Isso quer dizer o quê? Esse universo em colapso. Essa linguagem significa a queda das autoridades, conflitos, guerra naquele tempo. Nós observamos que o Senhor Jesus falou em Mateus 24 que haveria guerra, rumores de guerra. Então, havia em Jerusalém, nos dias em que os romanos cercaram a cidade, havia uma guerra civil dentro, três facções guerreando entre si, lutando entre si. O texto dessa linguagem aqui, que João está usando, a queda dos luminares, é o mesmo padrão de linguagem usado pelos profetas e o nosso Senhor Jesus. E isso quer dizer o quê? A queda, a humilhação das autoridades. Eles seriam arruinados, porque o Senhor Deus viria em juízo contra eles. Isso deve estar claro em nossa cabeça. Então, João aqui está falando do mesmo evento do rompimento do sexto selo. É a mesma coisa. Como eu já disse nos vídeos anteriores, João ele repete muitas coisas aqui no Apocalipse. É um estilo literário que ele usa no Apocalipse e também nas outras epístolas que ele escreveu. Nós percebemos que João usava esse método para facilitar a nossa compreensão do que ele estava transmitindo para os seus leitores da sua literatura. Então aqui ele está repetindo mais uma vez. Os 144 mil que ele fala no capítulo 7, ele vai falar lá no capítulo 14 também de Apocalipse. Então João está falando do mesmo evento, certo? Então observe bem, uma águia voando pelo céu. O que é essa águia? Por que aparece essa águia? Isso tem muito a ver aqui com o contexto do Apocalipse. O Senhor Deus está usando o próprio Império Romano para punir Israel. O Senhor Deus, o Senhor Jesus havia dito em Mateus 24, no capítulo 24,
no versículo 27 e 28, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O Senhor Jesus está citando um Provérbios. O que ele quer dizer com isso? Onde houver motivo para juízo, aí haverá juízo. Quem é o cadáver aqui? São os judeus incrédulos. Os judeus mortos nos seus pecados e delitos, que crucificaram o Senhor Jesus e não quiseram o Senhor Jesus. Então eles atraíram para si as águias romanas, que foram o instrumento que Deus usou para castigar esses judeus incrédulos. E João fala dessa águia voando. Os romanos, eles tinham a águia como uma insígnia, que era um símbolo gravado nos seus escudos e estandardes. E o Senhor Deus usa essa nação para punir Israel, castigar. Nós devemos ler a profecia de Moisés. Vamos dizer que o Senhor Deus usou Moisés para escrever em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 49, se caso Israel caísse em apostasia, pecasse contra Deus, quebrando o pacto, o Senhor diz, dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. O abutre é parecido com uma águia, é considerado como uma águia. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz que não tem respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. Apesar de os caldeus babilônicos ter a águia como símbolo, ali nós vemos nas profecias claramente falando disso, não é dos caldeus que essa profecia se refere, mas nós podemos ver uma precisão falando aqui exatamente sobre os romanos. Quem era a nação mais distante, não eram os caldeus, mas o próprio Império Romano. Os romanos era a nação bem distante dos confins da terra, que tinha uma linguagem que os judeus não compreendiam. Eles virão sobre vocês como uma águia, ou como uma abutre, e uma língua que vocês não compreendem. Então, essa profecia aqui, no versículo 49, ela foi muito precisa e ela estava mostrando detalhadamente que essa profecia se cumpriu no ano 70, quando o exército romano cercou Jerusalém para sitiar a cidade e arruinar e destruir o templo e matar muitos judeus e levar muitos deles cativos para as nações. Então, quando nós estamos diante dessa palavra, nesse texto sagrado, nós devemos compreender por quê. Devemos compreender por que o Senhor Deus estava punindo dessa forma a nação de Israel. Em primeiro lugar, eles tiveram aliança com os romanos. Era uma nação corrupta. A sua política estava corrupta, manchada de perversidade, de traições. E eles juntos se reuniram, os romanos e os judeus, para crucificar o Senhor Jesus. Os romanos executaram com as suas mãos e ação, executaram a crucificação do Senhor Jesus. E os judeus, teoricamente, falaram, nós não queremos ele, crucifica eles. Então, essas duas nações juntas executaram o Senhor Jesus, matando o Criador do universo. O Deus homem foi crucificado, sofreu, o Deus da vida sofreu na mão desses ímpios e não ficou barato assim, porque o Senhor Deus visitou eles com juízo, com castigo. Observem, eu tenho aqui, para concluir esse vídeo, um comentário de F.F. Bruce, desses versículos que eu acabei de ler. F.F. Bruce fala algo muito interessante e eu marquei aqui para ler isso aqui. Ele diz assim, esses 4 castigos nos lembram, falando da 4ª trombeta, que o pecado do homem pode afetar realmente e afeta o restante da criação, de forma tal que isso se volta de maneira desastrosa contra a sua própria vida. O que os judeus fizeram e os romanos fizeram estavam se voltando contra eles. João teria concordado com tudo que Paulo disse acerca da sujeição da criação, a frustração e decadência em Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. E mais tarde ele expressa a mesma esperança, como a de Paulo, por essa revelação dos filhos de Deus, que vai liberar a criação da sua rejeição, quando vislumbra a manifestação da Nova Jerusalém, a comunidade glorificada do povo de Deus, acompanhada da aparição do novo céu e nova terra. Apocalipse 21,
verso 1 e verso 12. Mas primeiro o castigo precisa se realizar até o seu amargo fim. Agora falando dos 3 A's, ele diz assim, ó: não é somente no ambiente natural do homem que a repercussão do seu pecado é sentida. Esse mesmo pecado desencadeia forças demoníacas. É o que nós iremos ver no toque das outras trombetas. Incontroláveis pelo homem, que traz aflição após aflição sobre ele. É isso que é simbolizado nos castigos que segue aos toques das trombetas seguintes, precedida pelo ai, ai, proclamando contra os habitantes da terra. Pela águia que voava pelo meio do céu. Então, o que ele quer dizer? Que o pecado do homem tem uma consequência. O pecado do homem afetou a natureza e dessa forma isso se volta contra a nação de Israel. Tudo que o homem comete de pecaminoso neste mundo, todo o pecado que o homem comete neste mundo se volta contra ele. O nosso dia de hoje, o nosso Deus ainda continua executando o seu juízo. Ai da nação, ai do povo que rejeita o Senhor Jesus Cristo, como os judeus rejeitaram, que odiaram e perseguiram o povo do Senhor Jesus. Ai da nação que não aceita o Senhor Jesus, que não crê nele. Essas pessoas serão punidas no mundo vindouro, no futuro. Serão castigadas se elas viverem dessa forma. Israel, os judeus, rejeitaram o Senhor Jesus e viveram dessa forma e morreram de forma terrível, foram punidos. Porque além de eles não quererem o Senhor Jesus, já é um pecado, eles não crer, se recusar em crer, eles executaram com as suas próprias mãos, usando instrumento de maldade, de morte, e crucificaram o Salvador, e ainda mais apedrejaram os seus servos, perseguiram os seus servos. O Senhor Deus visitou em juízo eles naqueles dias. E hoje o nosso dia não é diferente. O Senhor Deus diz a todos os homens que se arrependam em todo lugar e creiam no Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.